Fala galera! Hoje, trago para vocês uma obra nova aqui no canal. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, a história começa na região estelar, no continente Xuantian, onde o nosso prota acaba de transmigrar para esse mundo. Ele abre os olhos e fala: que lugar é esse? Ele está cercado por muitas pessoas. Ele sente uma forte dor de cabeça e começa a lembrar de como aconteceu. Ele estava em live jogando e, de repente, acordou ali. Ele começa a receber as memórias do antigo dono do corpo. Ele se pergunta: eu viajei no tempo? Este é o continente Xuantian, um mundo onde as artes marciais são respeitadas, onde inúmeras pessoas estão tentando entrar na seita. Essa seita foi recém-criada, apenas para ser superior aos outros e se livrar da vida pobre original. O prota pensa: essa seita é uma seita fundada há meio mês, e a força do líder da seita é desconhecida. Hoje é a primeira avaliação da seita, para recrutar discípulos. Ele caminha um pouco, insatisfeito, e pensa: não havia nada quando viajei no tempo. Então, por que vim aqui? Para me divertir, tenho que encontrar um lugar lá para ficar por 2 anos e ver se o dedo de ouro aparece. De repente, alguém grita: olha, alguém saiu. E muitas pessoas passam correndo por nosso prota. Ele se vira e uma mulher aparece com um homem. Ela diz: eu, Lu Qianshui, sou a líder da seita Alma da Estrela. Hoje, estamos recrutando discípulos de seitas, independentemente de qualificações, idade ou cultivo. Os figurantes que estavam ali começam a falar: então, eu posso ser recrutado. Outro fala: escolha-me. Outro fala: o mestre da seita é uma beleza estonteante. O prota põe a mão no queixo e pensa: ó, é realmente um mundo diferente. Essa garota é mais agradável aos olhos do que as estrelas da TV. Ela é simplesmente um golpe redutor de dimensão. Ela fala: mas há apenas um requisito para ingressar na nossa seita Alma da Estrela. Em 1 hora, você pode participar se der à seita 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Os figurantes, quando escutam isso, acham um absurdo. Um fala: eu ouvi certo. Entregar 10.000 pedras espirituais de baixo grau? Você está brincando comigo? Outro diz: uma pedra espiritual de baixo grau é suficiente para minha família comer e beber por 1 mês. Se eu tivesse uma pedra espiritual, ainda viria aqui para tentar a sorte? Sua seita Alma da Estrela é simplesmente uma seita mentirosa. Mesmo que a líder da seita seja linda, de que adianta? Ele faz um gesto para ela. O prota só concorda. Um figurante fala: vamos embora. O prota pensa, calculando: na vida anterior, se você trabalhasse em uma fábrica, teria que pedir emprestado 10.000 yuans antes mesmo de ganhar um centavo. Acho que só um tolo faria isso. De repente, uma notificação aparece, dizendo: o invencível sistema pródigo está ativado. O prota diz: isso é um sistema? Achei que duraria 2 anos para aparecer, mas realmente não esperava que realmente houvesse um sistema. Enquanto ele olha para a tela, ele pensa: mas que diabos é o sistema pródigo invencível? Sistema, você está aí? Por favor, comece sua apresentação. Hospedeiro, o sistema pródigo invencível é exatamente como o próprio nome sugere. Contanto que você continue desperdiçando, você ficará mais forte. Apenas se preocupe em gastar dinheiro, e eu cuidarei do resto para você. Ele vê seu status, recebe uma notificação, dizendo: o sistema fornecerá pedras espirituais ilimitadas de todos os níveis, cristais espirituais e moedas de todo o mundo. Por favor, domine o significado de prodigalidade. Se você gastar pouco, você é retardado. Se você gastar bastante, você receberá pontos pródigos.
Se você gastar uma quantidade de pontos pródigos, eles serão deduzidos. Você também pode obter pontos, completando tarefas aleatórias, emitidas pelo sistema. O prota cruza os braços e fica feliz. Ele vê que, se não completar as tarefas, também perde pontos pródigos. Os pontos pródigos podem ser usados para melhorar o reino do hospedeiro, a proficiência em artes marciais, extrair poderes mágicos e itens especiais. Ele pensa, parece que não tenho permissão para gastá-los casualmente. Sou rico, mas não sou estúpido. O sistema notifica, complete a missão, junte-se à seita Alma da Estrela. Se a missão for bem-sucedida, você será recompensado com 100 pontos pródigos. Se a missão falhar, você perderá 100 pontos pródigos. Ele fala, você deve escolher a interface para mim. O homem que está com a líder da seita fala, senhorita, são todos crianças de famílias pobres. É impossível para você recrutar discípulos, dificultando deliberadamente as coisas para eles. Ela fala, eu sei. Não é minha culpa que eles não querem se juntar à minha seita. Mesmo que meu pai soubesse, não haveria nada que ele pudesse fazer a respeito. Ela pensa, meu pai não tem nada para fazer. Ele tem que me pedir para abrir algum tipo de seita, falando em usar isso para refinar meu estado mental. Isso obviamente está atrasando meu cultivo. Mas meu pai não sabia que eu era originalmente um santo da Terra Santa Vugi e reencarnei sob uma conspiração. A ascensão, para mim, é muito importante. Por isso, devo praticar continuamente. Seita Espada Taishu, Ilha Pengai, Tianvuzon, quando eu superar a tribulação e retornar ao reino superior, com certeza contarei ao mestre que você me cercou e me matou. Eu vou destruir você. Eu, Lu Qianshui, juro. Ela chama o homem, dizendo, Bailau, vamos lá. Ninguém pode entregar as 10.000 pedras espirituais de baixo grau, que são o ponto de partida. Mesmo que existam, não podem ser para a seita Alma da Estrela, que acabei de criar. Ela pessoalmente pediu 10.000 pedras espirituais de baixo grau, para que ninguém entrasse na seita dela, porque ela não queria discípulos para não ensinar e ficar de boa. Quando ela se vira para ir embora, o prota fala, mestre da seita, a seita acaba de ser estabelecida e deve estar com falta de fundos. O discípulo está disposto a entregar mais de 100.000 pedras espirituais de baixo grau. Ela, surpresa, fala, como é possível? Bailau fala, você disse que está disposto a entregar 100.000 pedras espirituais de baixo grau. O prota pensa, acho que só um tolo faria isso. Ele diz, sim. E tira o anel com 100.000 pedras espirituais de baixo grau e pensa, então, deixa eu ser esse tolo. Ele tira o anel cheio de pedras espirituais e dá à mestra. Ela vê que tem 100.000 pedras espirituais de baixo grau. Ela fica se perguntando como isso é possível. Ela fala, como pode haver uma injustiça tão grande no mundo? Ela, não querendo aceitar, já que não queria ter nenhum discípulo, pergunta, tem certeza que deseja entrar na seita? Nossa seita é tão pobre que não tem nem onde morar. O prota sorri e fala, mestra, por favor, não entre em pânico. Eu e os discípulos podemos contratar pessoas para construir a nossa seita. Ela fala, querendo fazer o prota desistir, nossa seita é tão pobre que não tem recursos para lidar. Por isso, estamos prejudicando você. O prota fala, mestra, não entre em pânico. Quaisquer recursos de cultivo que você precisar, todos os discípulos que puderem comprá-los serão comprados para você. Ele põe a mão na cabeça e pensa, por que sinto que a líder da seita imortal não quer realmente que eu me junte à seita? Ela, irritada, cerra os punhos e pensa, de onde veio esse lunático? Estou usando você para comprar recursos de cultivo? Ela se imagina balançando ele, dizendo, você não percebe que eu não quero que você se junte à seita?
Ela limpa a garganta e fala: deixe-me dizer primeiro, mesmo que você entre para a seita, não me importarei com a sua prática. Está tudo por sua conta. O prota, surpreso, diz: o quê? E põe a mão no queixo. Pensativo, a mestra já achando que vai se livrar do prota pensa, ele hesitou. Como esperado, qualquer outra pessoa deveria se assustar ao ouvir isso. O prota, todo sorridente, diz: mestra, não entre em pânico. Esse discípulo não precisa de nada. Ela fica surpresa. O prota pensa: posso completar minha missão, e ninguém me conteve ainda. Onde posso encontrar uma seita tão boa? A mestra cai de joelhos no chão, pois não esperava a resposta do prota. O prota fica sem entender nada. Ela começa a pensar em tudo que o prota disse, muito surpresa. Pensa: como ele pode estar feliz depois de gastar centenas de pedras espirituais de baixo grau em vão? Este homem é odioso. Provavelmente, foi enviado por Deus para me torturar. Ela saca sua espada, com muita raiva, quer fatiar o prota. O ajudante dela a segura e diz: mestre da seita, pare de dificultar as coisas. Há apenas um discípulo que atende os requisitos para entrar na seita. Então, você não pode mais recusar. O prota, sem entender nada, coça a cabeça. Ela diz: está bem. De agora em diante, você é meu discípulo da seita Alma da Estrela. O sistema notifica, dando os parabéns, dizendo que completou a missão e ganhou 100 pontos pródigos. O prota fica contente e pensa: está chegando, meu ponto de perder dinheiro. Com passos arrogantes, embora eu não saiba os propósitos específicos dos pontos pródigos, é melhor do que nada. Ele, contente, olha para a tela do sistema e pensa: sistema, existem outras tarefas? O que posso fazer quando não tenho tarefas pródigas? O sistema notifica: você pode explorar por conta própria. Lembre-se que a quantidade de recursos consumidos não está relacionada aos pontos pródigos. Desde que seja um comportamento gastador, você receberá certo número de pontos. Ele olha para a mestra e diz: mestra, atualmente, eu sou o único discípulo da seita. Isso conta como seu discípulo direto. Ela fala: não conta. Essa seita não aceita discípulos internos. Ela olha para o prota e pensa: embora eu tenha dito que não queria me preocupar com os discípulos da seita, meu pai e eu concordamos que eu seria responsável pelo seu cultivo no futuro. Mas você quer ser meu discípulo direto? De jeito nenhum. O prota fala: mestra, se você soubesse que alguns discípulos são ricos, você nunca negociaria. Ela dá um suspiro e pensa: um discípulo trouxe dinheiro para se tornar um discípulo direto. Ela dá um sorriso, achando que o prota não tem grana, e fala: interessante. Ok, 100.000 pedras espirituais de alto grau. Contanto que você nos dê, nossa seita abrirá uma exceção e aceitará você como um discípulo direto. O prota fica espantado e muito surpreso e fala: o que você disse? Ela sorri e pensa: agora, me livrei. Onde está sua confiança agora? 100.000 pedras espirituais de alto grau. Mesmo uma seita de terceira categoria pode não ser capaz de obtê-las. Mas você, um mortal, pode obtê-las. O Como é, prota se amigo? aproxima da mestra e pergunta: isso é tudo o que é preciso? Ela diz que sim. Ele põe a mão dentro da roupa e tira um anel e fala, sorrindo: mestra, aqui estão 500.000 pedras espirituais de alto grau. Os 400 restantes são considerados como um presente do discípulo ao mestre. Ele pensa: sou simplesmente um gênio, nascido para gastar. Não devo perder esta oportunidade de obter o status de discípulo pessoal. O sistema notifica, dando os parabéns pela conquista, e dando mais 200 pontos pródigos ao prota. A mestra fica sem acreditar e pensa: 500.000. Isto é 500.000 de pedras espirituais de alto grau.
Se você for para qualquer seita de terceira categoria, com esses 500 mil, o líder da seita terá que te chamar de ancestral. Ela dá um suspiro e, mesmo não querendo aceitar, tira sua espada e fala: eu mantenho minha palavra. De agora em diante, você é um discípulo direto da seita. Pegue essa espada Xuanqin. É um presente de saudações do seu mestre. Ela põe a mão no rosto e pensa: se isso vazar, minha reputação está arruinada. Ela fica pensando no que as pessoas podem falar. O sistema notifica o que, se ele aceitar a espada, o sistema vai tirar 20 pontos pródigos. Ele pensa: droga, você se preocupa demais com o sistema. O prota se ajoelha e devolve a espada. A mestra fala: o que você quer dizer? Ele fala: mestra, você não pode me recompensar essa espada sem nenhum mérito. Esse discípulo não pode aceitar isso. Ele sorri e diz: se você insiste em dar a mim, fale o preço. Ela toma a espada do prota e fala: você acha que pode comprar tudo, se tiver dinheiro? Se você não aceita o que deseja seu professor, então desista. Ela se vira com raiva e pensa: este aprendiz é muito inútil. A espada Xuanqin é uma arma espiritual de sétima ordem, que pode ser usada como um tesouro para suprimir a seita, e você realmente a devolveu para mim. Ela sai voando com raiva. Sr. Bai e o prota ficam olhando ela sair. O prota pergunta: Sr. Bai, a mestra não é muito inteligente e não ganha dinheiro mesmo? Ele fala para o prota: é melhor você dizer menos algumas palavras. Talvez a mestra da seita possa te ouvir. E pensa: mas como poderia um mortal ter tantos recursos financeiros? Isso é tudo. O estado de espírito da jovem mestra é como uma piscina de água estagnada. Ela não sofreu mudanças, o que fará com que sua prática fique presa em um gargalo. Agora, chegou a pedra que quebra a situação. Ele fala: vamos. Vou levá-lo à seita. O prota concorda. O prota sai com o Sr. Bai, voando na espada, sentado. Enquanto isso, o prota fica contando os pássaros. Ele pensa: é tão chato ficar assim. Vou perguntar ao sistema o que ele pode fazer. O prota continua contando. Sr. Bai olha para trás, vê que até os pássaros fizeram ninho na cabeça do prota. O prota pensa: sistema, este mundo também tem raízes espirituais, talentos e corpos divinos? Como utilizo meus pontos de gasto? O sistema mostra o status do prota, que ele tem artes marciais, poderes mágicos e que está tudo zerado. E ele tem 400 pontos pródigos de hoje, e que ele pode utilizar para avançar para o 9º grau de cultivo em pouco tempo. A força do continente Xuantian está dividida em 9 reinos: Reino do Mar Espiritual, Reino Dinâmico de Qi, Reino do Espírito de Fusão, Reino de Estabelecimento da Fundação, Reino do Tesouro Divino, Reino da Mansão Roxa, Reino Yuanshin, Reino Donggu e Reino da Superação da Tribulação. Enquanto ele fica observando a tela do sistema e sentado na espada, lá ele. O sistema notifica: cada reino é dividido em 9 níveis. Cada pequeno reino no reino Lingai requer 10 pontos de desperdício. Cada vez que o reino pneumático for atualizado para um reino pequeno, 100 pontos serão gastos. Cada vez que você avançar para um reino pequeno, você precisará gastar um ponto de desperdício. O prota pensa: sistema, os pontos de desperdício necessários para melhorar o reino são um pouco demais, certo? Apenas para cada pequeno reino da fusão espiritual, você precisa de muitos pontos para perder dinheiro. Ele vê a loja do sistema, onde tem vários tipos de ervas e materiais para seu avanço. Ele vê um pote de ervas espirituais, que vale 100 pontos pródigos, e a 90% de eficácia. Enquanto ele observa os produtos, ele fala que é caro demais, que se houver a chance de conseguir uma grama espiritual de 9º nível, os 100 pontos serão bem gastos. Há mais de 10% de que a grama espiritual de 9º nível sua precisa. Ele pensa:
espera, qual é a utilidade dessas ervas espirituais e minerais espirituais de primeira linha que eu quero? O sistema notifica que, se ele pegar os itens de primeira linha e pisar ou jogar fora na frente de pessoas, ele receberá mais pontos pródigos. O prota pensa, isso é muito odioso. Sou apenas uma pessoa comum agora. Se eu exibir minha riqueza na frente de outros cultivadores imortais, ele decide comprar a grama e pede para o sistema consumir 90 pontos pródigos para atualizar sua força para o 9º nível do reino do mar espiritual. Enquanto eles estão voando na espada, lá ele começa a avançar o seu cultivo ali mesmo. Senhor Bai, espantado, olha para trás e fala, esse cara está abrindo o mar espiritual. O prota começa a acumular energia espiritual em volta do seu corpo. Senhor Bai estende a mão para verificar a energia espiritual e se pergunta, como é possível? Bailão, ao ver cada vez mais energia, muito espantado, fala, apenas abrir o mar espiritual. Como poderia ser necessária uma quantidade de energia espiritual? Isso é suficiente para abrir vários mares espirituais. O número de marés espirituais abertos por uma pessoa equivale ao de 20 velhos. Esse garoto é um gênio. É a primeira vez que o vejo. O prota fica de olhos fechados e entra no seu mundo consciente. Ele abre os olhos e se vê sentado em uma praia. Ele pensa, o que está acontecendo? Demora tanto assim para abrir o mar espiritual? Quanto tempo levará para melhorar? Ele abre a boca e boceja. Bailão só fica observando o prota e vendo cada vez mais energia espiritual que o prota está reunindo. Ele, surpreso, fala, como isso é possível? Será que, a propósito, ele queria romper para o 2º nível do mar espiritual? Abrir o mar espiritual equivale a construir o próprio alicerce, o que é extremamente importante para qualquer monge. Isto não requer somente um ambiente silencioso, também precisamos de alguns elixires auxiliares para fazer o nosso melhor para abrir ao máximo o mar espiritual. A abertura bem-sucedida do mar espiritual levará algum tempo para se estabilizar, mas não achei que esse garoto tivesse tomado algum comprimido. E, nesta espada voadora, não importa o quão estável seja a espada voadora, é difícil para as pessoas se acalmarem, muito menos abrir o mar espiritual e romper o reino. De repente, Bailão percebe algo. O prota avança para o 2º nível e logo o 3º. Bailão, surpreso, fala, o que aconteceu? Ele olha para o prota e diz, 3º nível do mar espiritual. Ele só observa o prota avançando cada vez mais, 4º, 5º, 6º, 7º e, finalmente, 9º nível do mar espiritual. Ele, muito espantado, fala, o pico do 9º nível do mar espiritual. O prota abre os olhos e pensa, 10 minutos. Na verdade, demorou 10 minutos inteiros. E resmungando, pensa, não deveria ser feito instantaneamente. Ele olha para Bailão e fala, Bailão, abrir o mar espiritual e avancei para o pico do 9º nível do mar espiritual levou 10 minutos. Se a mestra souber disso, ela me tratará como um desperdício. Bailão, suando frio, pensa, desperdício? Você diz que é um desperdício? Você é um lixo? Então, quem sou eu? Ele começa a pensar no quanto foi difícil sua jornada na cultivação, que naquela época os recursos eram poucos e que, depois de trabalhar duro por 8 meses, ele atingiu o pico do 9º nível do mar espiritual. E que, além disso, isso pressupõe a existência de técnicas poderosas e orientação forte. Ele diz, não me admira que você não precise de habilidades da seita. Acontece que você mesmo possui técnicas de cultivo poderosas. O prota fala, qual técnicas? Não tenho habilidades e não tenho raízes espirituais. Bailão fica irritado e fala que é impossível. Ele estende a mão em direção à cabeça do prota, colocando a mão para verificar o cultivo do prota. Ele, surpreso,
vê que realmente o prota não tem raízes espirituais. O prota fala: Bailão, eu não menti para você. Bailão coloca a mão no queixo e pensa: além disso, essa pessoa está abrindo o mar espiritual. Isso é simplesmente um vasto oceano de energia espiritual. Ele fala: vamos lá, deixe seu mestre ver por si mesmo nessa situação. Ele pensa: você não é meu discípulo, então deixe essa coisa estranha lhe dar dor de cabeça. Eles vão mais rápido e chegam na seita. Ao entrar no templo, eles veem a mestra sentada. Ela pergunta a Bailão: por que você é tão lento? Me diga. Bailão diz: senhorita, seu precioso discípulo fez um avanço lá fora, e suando frio, ele fala: o mar espiritual que ele abriu é mais de 20 vezes maior que o seu. Ele atingiu o pico do 9º nível do reino do mar espiritual. A propósito, ele não tem raízes espirituais no seu corpo. Ela fica espantada. Ela diz: deixe-me dar uma olhada. E vai verificar o prota, coloca a mão na cabeça dele e fica surpresa. Ela diz: Yefeng, você nem mesmo tem raízes espirituais. Como pode abrir o mar espiritual e fazer avanço? Ele fala: mestra, eles são interrompidos por uma pessoa chamando fora do templo. Eles saem para ver quem é, um mestre com 3 discípulos. Ele olha em volta e diz: por que aqui na seita Alma da Estrela não tem ninguém? Não pode ser que não haja discípulos. A mestra, irritada, pensa: ter tantos discípulos estranhos vindos do nada já é bastante problemático, mas agora alguém veio. Como posso praticar silenciosamente? Ela pergunta ao outro mestre: o que te trouxe aqui? Ele responde: você é Lu Qianshui, a líder da seita Alma da Estrela? Ouvi alguém dizer que, se eu quiser me juntar à seita Alma da Estrela, terei que entregar 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Isso é realmente uma grande surpresa para mim. Venha conhecer os discípulos qualificados para a seita. Ela, irritada, pensa: se não houver discípulos, simplesmente recuse. Como poderia haver tantos? Espera, se Yifeng aprender uma lição com a outra parte, ele pode ser machucado e deixar a seita Alma da Estrela. Ela, ainda querendo se livrar do prota, olha para ele e fala: a outra parte veio de longe, e não lutar com ele seria prejudicial à imagem da seita. O prota pensa: será que o talismã do trovão celestial é usado nesse tipo de lugar? Ele fala: mestra, posso usar um talismã? Ela diz que sim. O mestre diz: o líder da seita não deve favorecer seus próprios discípulos. Deixem eles lutarem sozinhos. O prota, se preparando para lutar, concorda. Ele sorri e vai no seu espaço de armazenamento e tira muitos talismãs, que fazem uma montanha com eles. Os figurantes que estavam animados ficam espantados com a pilha de talismãs. Um fala: caramba, tantos talismãs do trovão! O mestre dos 3 discípulos, ao ver a pilha de talismãs do prota, fica espantado e pensa: um talismã do trovão celestial exala flutuações de aura do 9º nível do 1º grau. O que significa que cada talismã pode desferir um golpe completo do 9º nível do reino do mar espiritual. Não importa quantos discípulos eu tenha, não posso derrotá-lo. O prota joga os talismãs nos figurantes e fala: os talismãs do trovão celestial e o script do selo do serão explodidos por mim. Os figurantes ficam apavorados. Um fala: ó, meu Deus, como posso lutar contra isso? Outro fala: irmão mais novo, por favor, dê um passo à frente e contenha-o. Outro fala: irmão mais velho, você está tentando me matar. O prota fica louco só explodindo os talismãs nos figurantes e dizendo: frita, frita. Os mestres ficam de boca aberta vendo as explosões. Eles, espantados, pensam: esse é um talismã do trovão celestial de 9º grau de 1ª ordem. Vale pelo menos 1000 pedras espirituais de baixo grau.
Se você fosse um monge do mesmo reino, você esconderia pelo menos um, como um trunfo. Você está apenas jogando por aí, brincando. Os figurantes ficam desesperados no meio das explosões. Um fala: mestre, esse garoto é muito apelão. Outro diz: não posso esperar. Nós três juntos não podemos lidar com alguns talismãs e selos do trovão. Outro fala: aceita a alma da estrela é rica, muito rica. Como ele pode usar o selo e talismã do trovão celestial de 9º nível, brincar com ele casualmente? Nós não podemos nos dar o luxo de ofender. A mestra, olhando para os figurantes, pensa: esse grupo de discípulos não são bons. Apenas são usados por seu professor para abusar deles. O prota olha para sua mestra com uma cara de maníaco. Ela diz: ele me olhou. Ela fica irritada e pensa: espere, esse aprendiz pensa que eu sou o quê? É por isso que deixei-o desafiar os 3 discípulos da seita Yuan Yui, no lado oposto, e o ignorei? Tenho que mostrar a majestade que um mestre deveria ter mais tarde. Algumas horas se passam, e os figurantes estão ainda correndo no meio das explosões. O prota só está na gargalhada, dizendo: foi tão divertido. Voltem, ainda não me diverti o bastante. Grite alto até a morte. Se suas forças não se esgotarem, a luta não irá parar. Eu ainda posso lutar. Deixe-me experimentar. Tome um golpe meu. Os figurantes estão exaustos. Um segura a perna do seu mestre e fala: mestre, nos salve. O mestre deles pensa: aceita a alma da estrela tem uma formação forte e arrogante. Não é de admirar que o preço para recrutar discípulos é alto. Hoje, bati em uma parede de tijolos. Ele fala: mestra da seita Lu Qianshui, eu, da seita Yuan Yui, viemos tão inesperadamente para nos encontrar. Vou preparar um presente generoso para você outro dia. Bem, vejo você mais tarde. Ela vai rapidamente até eles, irritada. Ela diz: o que você acha que eu sou? Que aceita a alma da estrela é um lugar onde você vai e vem quando quer. Você é uma pessoa forte do reino Yuanshin. Os figurantes, ao sentir a pressão do poder da mestra, ficam cagando de medo. Eles pensam: nossa, a mestra da seita está apenas no 9º nível do reino do tesouro divino. Com sua força, ela pode destruir nossa seita Yuan Yui sozinha. Ela fala para eles: se cada um de vocês cortar fora um braço, eu os deixarei ir. Eles, com muito medo, aceitam e cortam um braço. O mestre dos discípulos olha para a mestra. Ela manda eles saírem. Eles concordam e saem rapidamente. O prota olha para sua mestra e pensa: a mestra é tão cruel. Ela se aproxima dele e fala: colete todos os seus talismãs do trovão. E pensa: droga. Eu não poderei forçá-lo a se afastar dessa vez. O prota, com medo, fala: mestra, você pode me fazer um favor? Ela diz: qual é o problema? Ele sorri e fala: ainda tenho muitos talismãs. São mais de 9.000 peças. E eu não posso jogá-los fora sozinho. Você quer me ajudar? A mestra, irritada, pensa: acalme-se, Lu Qianshui. Seja feminina. Esse discípulo não leva esses talismãs a sério. Por que eu deveria me preocupar com eles? Ela estende a mão e fala: traga. Ela pensa: vamos ver quantos mais você consegue inventar. Eles ficam sentados, explodindo os talismãs e contando cada um. Ela, vendo as explosões, se lembra da sua irmã dizendo a ela para parar de praticar um pouco e ir assistir os fogos de artifício, onde ela se recusa, dizendo que não tem tempo. Sua irmã lhe diz que é muito chata e que deveria relaxar às vezes, caso ao contrário, seria mais doloroso se morresse e não desfrutasse de nada. A mestra pensa que, afinal, já morreu uma vez. Enquanto isso, Bailão está deitado na cama, roncando.
Ele acorda com o barulho das explosões e fala: inimigo! Ataque inimigo! Ele tira sua máscara de dormir e fala: não, este é o talismã do trovão. Ele se levanta e caminha, veste seu casaco. Ao sair, ele vê o Prota e a Mestra sentados, só jogando talismãs e explodindo. Ele, espantado, põe a mão na cabeça e fala: vocês, o que vocês estão fazendo? O Prota fala: infelizmente, Sr. Bai, você mora ao lado. A Mestra fala: bom, estamos destruindo esses talismãs do trovão. O Prota fala: Bailão, vamos jogar fora juntos. A Mestra e eu já estamos cansados de jogar. Ele, irritado, dá um tapão no Prota e fala: que bobagem! O selo talismã do trovão celestial de primeiro nível vale 1000 pedras espirituais de baixo grau. A Mestra fala: mesmo que aceita a alma da estrela seja muito rica, ele não pode ser tão gastador. Bailão fala: você também. Como você pode acompanhar as bobagens desse garoto? Todos esses talismãs são pedras espirituais. O Prota tira um anel cheio de pedras espirituais e mostra. Bailão olha. O Prota fala: Bailão, você é velho demais para se estressar. Essas 100.000 pedras espirituais de alto grau deveriam ser usadas para comprar suplementos. Bailão olha para o Prota e diz: você está me desprezando. Ele rasga sua roupa e mostra o shape. O Prota e a Mestra ficam surpresos. Bailão fala: vocês, jovens, me deem isso. Ele pega e começa a jogar também, enquanto o Prota fica olhando. O sistema notifica: parabéns ao anfitrião pelo sucesso de gastador. Você será recompensado com 100 pontos pródigos. O Prota faz uma cara muito esquisita e pensa: acho que está tudo bem. Da próxima vez, gastei algumas pedras espirituais para deixar Bailão ajudar. A noite chega, e logo o dia seguinte, onde Bailão virou a noite e está sentado. Ele pensa: já vivi tanto tempo e nunca imaginei que um dia ficaria fisicamente exausto de tanto jogar talismãs. Ele mostra o músculo para o Prota e fala: Yefeng, se você não tiver esse tipo de força no futuro, procure por mim. Ainda não sou velho. Tenho muita força. O Prota coça a cabeça e fala: está bem. A Mestra pensa: embora sejamos apenas 3 na seita, sinto que tudo vai ficar um caos. Ela fala: Sr. Bai, você é um dos 8 anciães da seita, vendendo-se por apenas 100.000 pedras espirituais de alto grau. Ele diz: esta não é uma questão de saber se a pedra espiritual é uma pedra espiritual ou não. Trata-se da dignidade dos idosos. O Prota só fica olhando. O sistema notifica ao Prota: parabéns ao anfitrião por se livrar do produto pródigo de hoje. Você será recompensado com vários pontos pródigos. O Prota pensa: sendo recompensado com 1000 pontos pródigos, isso não significa que eu poderei ser promovido a outro reino? 1410 pontos pródigos. Depois de romper 9 pequenos reinos, ainda restam 510 pontos pródigos. E 5 potes de ervas podem ser abertos para diversão. Ele começa a brincar com os potes. Ele pensa: a propósito, existe apenas 3 pessoas na seita agora. Um dos potes cai na sua cabeça, e ele tem uma ideia. Ele pensa: se eu apenas contar com o Sr. Bai para me ajudar a gastar minha fortuna agora, será muito lento. Se eu tiver um irmão mais novo, a velocidade de perda de dinheiro deverá ser duplicada, certo? Ele fica como um louco, pensando. Ele continua: no futuro, ajudarei a Mestra a promover a seita e cobrir todos os gastos da seita. Pensando dessa forma, não parece que seja muito difícil conseguir os pontos pródigos. O Prota levanta os braços e fica feliz. Logo, alguém começa a bater no portão da seita. E um jovem, ao abrir o portão, ele pergunta se a seita ainda está recrutando discípulos. Galera, hoje ficamos aqui. Se vocês querem parte 2 dessa obra,
Deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!